Olá pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Eu espero que todos estejam muito bem. No último vídeo nós estávamos falando que esse aqui é o prosseguimento, né? Porque acabou a bateria aqui da minha câmera, aí a gente teve que parar. Mas é um prosseguimento, né, do vídeo anterior. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muita paz, muita saúde para todos. Nós estávamos falamos dos assuntos mais atuais, né, nessa questão aí, falando, espiritualmente falando, do caso desse rapaz aí, que era o assassino mais procurado do Brasil, né? O Brasil lotado de assassinos, lotado de gente que faz maldade aos outros, principalmente nas grandes cidades, e eles fazendo ibope em cima de uma só criatura, né? Um ibope, um troféu aquilo ali, né? Eles queriam aquele troféu, já foi explicado no vídeo anterior, do vídeo número 1, né? Aqui nós estávamos então falando do amparo espiritual, né, positivo, e o amparo espiritual negativo. Por que isso negativo, já que é um amparo espiritual? Né? Nós vamos aqui agora destrinchar esses mistérios, né? Estávamos falando que acima de tudo, antes de tudo, né, os conceitos de amparo como é um relacionamento espiritual, é do amparado para do amparador, né, para o amparado. O amparado somos nós, criaturas encarnadas. Os desencarnados ou espíritos, né, que são os amparadores. Mas olha só, tem o positivo e o negativo. O amparo positivo, ele é baseado na cosmoética e não nas boas intenções, sem discernimento consciencial, e visa como fim a evolução das consciências, amparador e amparado, frente ao autoaperfeiçoamento baseado no esforço próprio, sim, sem paternalismo e com esclarecimento sadio. Vocês veem que esse trecho aqui, o que nos fala? Fala que o amparo positivo, né, ele tem que ser baseado na cosmoética, ele não pode ter, né, assim, paternalismo. Ah, eu vou amparar mais aquele ali do que aquele. Não pode. Né? O amparo consciencial, ele é geral, ele é universal. Né? Ele não pode ser baseado em conceitos, né, de, vamos dizer assim, de inveja. Ele não pode ser baseado num conceito assim de egoísmo. Não é? Então, o que ele visa? A evolução das consciências, ou seja, do amparador e do amparado. Porque o amparador, como eu já expliquei em outros vídeos, ele é também uma consciência que está evoluindo. Então, quanto mais ele fizer o bem, ele também vai evoluir, né? Já falamos também num vídeo não muito para trás, um aí bem recente, né? Que são as evoluções das consciências. Falamos, né? A respeito disso até num vídeo anterior agora, um pouco anterior, ainda nesse mês aí que passou, nesse mês passado agora, desse para o mês de maio. Falamos a respeito disso, né? Porque precisamos evoluir, tanto o que está amparando como o amparado. Então é sem discernimento consciencial. Você, né, não pode ser, tem que ser com boas intenções para ambos os lados. Todos têm um apoio espiritual sadio, ou podem ter se desejar. Olha só o que eu sempre falo. Ai, eu estou desamparado, ai meu Deus, nada dá certo. Você sempre tem um amparo espiritual sadio. É só você buscar, é só nós buscarmos. Entendeu, pessoal? Desculpa, pessoal. Assim, ele é amparo, se você desejar, você vai melhorar e o amparo é providenciado. Se você, eu sempre explico isso, né? Você pediu permissão, aumentou, você teve, né, na verdade, permissão para pedir alguma coisa, você fica calado, que aquilo vai ser providenciado para você. Não se desespere, não se mate, que eu já falei isso, não se mate porque você não morre. Muito pelo contrário, você só vai piorar a sua trajetória espiritual evolutiva. Vocês estão compreendendo? Seu amparador é alguém ou uma consciência semelhante a você em cultura, ideal, potenciais bioenergéticos, intelectuais e conscienciais, ou seja, os nossos
amparadores mais próximos, eu já também falei isso em vídeo. Ele é uma pessoa, uma consciência, né? Que ele é muito parecido conosco, muito parecido, porque ele está muito próximo para levar os nossos pedidos até as esferas mais superiores, pela hierarquia. Já foi explicado isso em vídeos. É só vocês procurarem. Nós temos assuntos muito bons, né? É que vocês não procuram os vídeos que tem esses assuntos bons, que às vezes, como o texto e o tema aqui tem que ser em poucos itens aqui no YouTube, às vezes eu não posso falar de temas que eu falei dentro do vídeo. Então vocês procurem, que vocês vão achar essas informações. Que os nossos amparadores, eles são muito próximos, muito parecidos conosco. Você vê em cultura, em bioenergia, em ideais, né? Em ideais de progredir, ou não, né? De cultura, ou não. Quem vai querer trocar uma boa música por um funk, por exemplo? No funk estão aqueles personagens que gostam de funk, né? Um exemplo aqui que eu estou dando, sem julgamento. Mas quem gosta de funk não vai gostar de uma boa música bem elaborada, de forma alguma, não é? Então eles, até os potenciais bioenergéticos dos nossos mentores são parecidos conosco, entendeu? Intelectuais e conscienciais. Olha só, intelectuais, gente, isso é muito, é para pensar muito, né? Vocês vejam, os nossos próximos mentores, os nossos anjos da guarda, ou queiram chamar assim, são muito parecidos, né? Eu já expliquei, né? Agora vamos lá, o amparo negativo, ele é baseado em interesses bioenergéticos. Ele é baseado em interesses bioenergéticos. Os assediadores protegem o mendigo da morte, um exemplo, não é? De doenças e outras coisas, a fim de manterem vivo aquele portal negativo interdimensional. Porque nós estamos entre dimensões, por isso interdimensional. Porque os assediadores, eles estão na quarta dimensão, né? Eles estão num plano de quarta dimensão e nós estamos num plano de terceira dimensão, reencarnados. Então, eles querem manter vivo, né? Ali, dando aquela energia. Por isso colocam, né? Protegem o mendigo da chuva, das doenças graves ou não. Protegem, né? De tudo quanto é sorte de coisa. Por quê? Porque eles precisam daquele portal. E o mendigo é aquele portal que faz aquela ponte, né? Entre o plano físico e o plano astral, né? Eles bebem, fumam, fazem sexo e tomam drogas através daquele ser. Então, um exemplo aqui que está sendo dado, o mendigo, ele é o portal, né? Interdimensional, entre a dimensão terceira e a quarta dimensão, que vai sustentando, né? Esse amparo negativo aí, que são os assediadores. Amparo positivo eventual. O que é um amparo positivo eventual? Quando você ajuda alguém, você faz dois amigos, né? Você faz um encarnado que ajudou e um espírito, o amparador do ajudado, que pode eventualmente compor sua oficina extrafísica de amigos sadios. Ou seja, o amparo positivo eventual, você ajudando alguém, você ganha dois amigos. Ganha o amigo que você ajudou, né? Ou ele vai embora e você só ajudou naquele momento. Mas o plano astral espiritual não esquece de você. Então, aquela consciência que está amparando aquela pessoa, que te levou aquela pessoa até você para ser ajudada, ele também fica sendo seu amigo, né? E fica aquele grupo, cada vez mais, um grupo de amigos extrafísicos, de potencial positividade, vai te ajudar. Pode não ser no dia seguinte, pode ser dali a um mês, algum dia ele se junta, né? A partir dali ele vai se juntar, porque ele gostou de você, porque você trabalhou para o bem, ele vai se juntar a outros amparadores e vão formar aquele grupo que não te deixa desamparado, se junta ao seu. Agora, o amparo negativo eventual é quando você tem qualquer sentimento negativo contra alguém. Os assediadores deste alguém captam imediatamente suas ideias e vêm para cima de você, né? Apoiar e incentivar suas ideias e irão proteger
e incentivar essas ideias para que você prejudique quem eles odeiam. Então você vai prejudicar alguém com o seu pensamento negativo, com o seu ódio, com a sua raiva, com o seu rancor, com a sua negatividade, que até uma palavra que você diga para alguém negativa, você está fazendo mal para aquela pessoa, né? Não é só falar mal da pessoa. Uma palavra que você diga para ela, que ela não está bem, realmente, nossa, procura mesmo progredir que você está mal. Essas palavras negativas assim, essas ideias negativas, também atraem, né, aqueles sentimentos de assediadores que estão ali prejudicando aquela outra pessoa. E eles vão gostar de você, porque você também está tendo a mesma ideia deles, e vão te prejudicar e te incentivar para cada vez mais você fazer mal contra alguém. E vão seguir você, se você mantiver essa linha de pensamento, não é? Como aqui, abrindo um parêntese, né? E a gente vendo esse caso aí desse Lázaro, como a gente vê as pessoas desejando mal, né? Como está o ser humano? Porque uma pessoa cristã, uma pessoa que pensa bem do outro, não precisa ser cristão da igreja evangélica não, pessoal. É cristão que vai na linha de raciocínio de Jesus Cristo e dos bons espíritos, de Buda, dos mestres. Cristão não é só aquele que vive na igreja evangélica, né? Cristão é aquele que tem pensamentos bons e que deseja bem para os outros. Então a gente vê esses repórteres aí, esses apresentadores de programas policiais, né, torcendo, né, desejando mal e torcendo muito, né, para que o cara fosse metralhado, aquela coisa toda, chamando o tempo todo o cara de bandido, de assassino, de miserável, aquela coisa toda, e desejando realmente a morte do cara. E, inclusive, eu vou falar até o nome aqui, esse Tino aí do Canal 13. Ele está num canal de evangélicos, né? Ele está num canal do Bispo Macedo, que eu não sei como esses diretores não impediram de, vamos dizer assim, passar o pensamento dele, né? Porque ele poderia pensar daquela forma, mas não transmitir aquele tipo de pensamento ali. Então eu vejo cada pedaço de um para eu tirar as minhas conclusões de quem são as pessoas que ainda vivem aqui na Terra. Eu penso assim, temos que pensar desta forma. Tirar as conclusões. Como que está o nosso planeta Terra? O nosso planeta Terra ainda está muito, muito atrasado, né? Com essa linha de pensamento. Nossa, como eu fico triste vendo uma coisa dessa. Porque a gente se bate tanto aqui, né? A gente pede tanto para que as pessoas mudem, para que as pessoas se transformem, né? Porque não adianta transformar de boca, né? Tem que transformar a alma. Não adianta dizer que ele não fez isso se ele estava pensando aquilo. Então foi até bom ele falar para eu já ter uma ideia de quem ele é e outros mais. Desse aí eu me lembro muito bem, né? Então desejando a morte de outros, né? Aquela coisa toda, não é uma pessoa cristã. Aí dali a 5 minutos ele bota o bispo lá para fazer oração. Entendeu? Bota um bispo lá da Igreja Universal para fazer oração, mas o bispo não falou nessa questão, falou só de outras coisas boas até. Os bispos, né? Falando. Tem um bispo lá que fala, né? Uns 5 minutos lá de uma oração. Mas ele acabou de falar isso tudo, passou para o bispo, aí volta com a tremenda cara de pau. Então, para mim, pessoal, não sei para vocês, tá? Eu estou dando aqui a minha opinião. Eu não sei para vocês, mas para nós, que já temos um certo discernimento do que é a consciência espiritual, que precisa ser avançada, que precisa se exercitar mais no poder do positivo, da luz, não pode pensar dessa forma, né? Agora vamos para o assédio eventual. Nós estamos falando de proteção, né? Proteções eventuais. Nós estamos falando de amparos espirituais, negativo e positivo. Agora nós vamos falar de assédio eventual. O que é um assédio eventual? Em determinados dias, horas e locais que você não está muito bem nos sentimentos, e, consequentemente, energeticamente mal, vendo e sentindo suas energias como fissuras, os assediadores daquele momento que se afinizarem com você vão cair matando na hora. Eles vão cair de pau mesmo, matando na hora. E quando ficarem satisfeitos, irão embora. Então, esse é um assédio espiritual eventual, não é? Vocês prestem atenção como nós temos que vigiar. Em determinados dias,
horas e locais. Que as pessoas não estão muito bem nos sentimentos, quer dizer, hoje eu acordei mal, hoje eu acordei negativa, hoje eu acordei falando mal de alguém, hoje eu acordei com vontade de não ir trabalhar, alguma coisa assim, que não vai muito bem nos sentimentos e, consequentemente, energeticamente mal, porque quando a gente não está bem energeticamente, nós estamos mal energeticamente, é porque nossos sentimentos atraíram aquilo ali, né? Então, vendo e sentindo as nossas energias com fissuras, os assediadores daquele momento, eles ficam só na espreita, né? Quando a gente dá uma brecha, eles caem de pau, matando mesmo em cima e já te jogam contra a parede, te sugam as energias e você vai ficar assim, ó, com a aura daquela forma, né? Vão aproveitar as fissuras, né? Vão aproveitar as fissuras e vão cair de pau em cima de você. Às vezes você estava até bem, né? Dormiu bem, mas talvez tenha tido um sonho que não foi muito bom. Se você sentir que não teve um sonho muito bom, acordou. Mas eu sonhei, mas eu não sonhei coisa muito boa. Você faça imediatamente uma oração para afastar definitivamente esses pensamentos ou alguma coisa que veio, né, do astral nesse sonho, né? Você lava a boca, tira essa parte grossa, branca da boca, eu já ensinei isso, que ela vem do ectoplasma que foi jogado no astral do seu corpo físico para o corpo astral seu. Então, por alguma coisa que aconteceu no astral, você não se sente bem, você tem que lavar a boca imediatamente e tirar, né, o que fica nos olhos. Tirar o que fica nos olhos, no cantinho dos olhos, porque aquilo ali vem do astral. Aquilo ali vem do quase morte. Essa coisinha que fica no canto dos olhos e essa placa grossa, branca, que fica na boca. Então você tira aquilo imediatamente, faça uma oração para que seus sentimentos eles se realinhem com você, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque eles vão cair matando, né? E quando ficarem satisfeitos vão embora. Esse é o assédio eventual. Agora o assédio constante. Esse assédio constante aqui é um dos mais graves, diz a espiritualidade. Fato oriundo de vidas passadas. Esse assédio constante, só tirando, né, esses espíritos que vêm de outras dimensões, intradimensionais, de outras facções aí, intraterrestres, extraterrestres, multidimensionais, que seguem, né, o espírito mesmo quando ele reencarna. Então, são de outras vidas. Essa é a mais constante e a mais grave. Porque fica mais difícil, né? Temos que, o quê? Então, evangelizar esse espírito para que ele se vá de uma vez por todas. Não que ele seja arrancado na marra porque ele vai voltar. Porque ele não entendeu por quê. Ele tem que entender por que ele está indo. Essa coisa toda. Já foi explicado aqui nos vídeos sobre a apometria, né? Ainda bem que não fomos Napoleão e nem Cleópatra, né? Senão estaríamos na África ou na Nigéria, numa hora destas. Mas, de qualquer forma, não fomos boa coisa mesmo. Então, nós todos aqui que estamos na Terra, eu já expliquei que aqui não tem coitadinho, nós não vamos boa coisa. Ninguém que está reencarnado na Terra foi alguma coisa boa em outra vida. De alguma vida para cá, aconteceu certas coisas. E esses assédios constantes aqui, às vezes eles vêm de muito mais longa vida, muito mais para trás, de outras eras. Vocês estão compreendendo? Assim, nossas vítimas do passado, num ódio mortal, vêm nos perseguir incessantemente, durante uma ou mais vidas inteiras, a fim de procurar a vingança. Então, quem não puder se livrar, né, dessas vítimas, de uma vez por todas, para reerguer de uma vez por todas seu campo bioenergético, vai ficar sofrendo essas consequências aqui, desse assédio constante aqui de outras vidas. São os obsessores de outras vidas. São os chips que ficam implantados, normalmente na cabeça, na glândula pineal, que eu já expliquei também em vídeo. O espírito, quando morre, leva o chip, quando reencarna, já reencarna com o chip, porque o chip está no campo espiritual e astral, e ele né, vamos dizer assim, recobre o novo corpinho, né, já com aquele artefato. Vocês estão compreendendo? Então, existem grandes assédios que têm cura, né? Existem pequenos assédios que não têm cura. Então, esses que não têm cura aqui, que ele quer dizer,
que a própria pessoa tem que fazer por onde, né? Se largar de mão e achar que tá tudo bem, eles têm cura. Mas se achar, não vou ligar para isso não, aí realmente fica uma coisa mais difícil, né? Agora as possessões, né? As possessões, a possessão maligna, ela é oriunda de erros graves do passado, de sentimento de vingança e forte afinidade bioenergética. A possessão consiste num domínio da vontade do desencarnado, que é o espírito, sobre o encarnado. Então, esses crimes odiondos, né? Vamos chegar aqui agora. Muito comuns, isso aí nos crimes odiondos, né? Pelo mundo afora, não é só no Brasil. O mundo afora tem crimes odiondos aí, que são coisas que chegam a ser bizarras. Há casos de dupla personalidade. Não é esquizofrenia, não. É o prevalecer de outra mente mais forte sobre uma outra mente de vontade mais fraca. Então, essas mentes mais fortes, né, não é esquizofrenia. Tá? Esses crimes odiondos aí, às vezes, que as pessoas ficam preocupadas que os parentes têm esquizofrenia, mas nem sempre a esquizofrenia ela faz com que a pessoa cometa crimes hediondos, né? Às vezes são processos de dupla personalidade, né? Porque são a possessão, essa possessão que ele já se apoderou, né? Então está num domínio da vontade. O desencarnado tem domínio sobre o encarnado, entendeu? Então são muito comuns esses casos aí de dupla personalidade, tá? Então nós temos que ter o exercício da boa cosmoética, nós temos que ter o exercício de fazer o bem, para que tudo que possa vir nos prejudicar se afaste. E temos a semi-possessão benigna. O que é a semi-possessão benigna? Privilégio de abnegados e operosos trabalhadores espirituais, quando em suas tarefas de assistência maior a outras consciências. Acontece nos trabalhos de passe, né, no escuro, as TENEPs, né, cursos e palestras com bons paranormais já práticos, né, é isso que nós temos que seguir, procurar, aí essas palestras de bons centros espíritas, que tem muitos aí na internet, bons centros espíritas aqui, nós temos na internet, bons mesmo, boas palestras que vão te levar a pensar, a refletir sobre isso tudo que nós estamos falando aqui, né? E porque essas pessoas são práticas e já são bem treinadas na palestra, né? Então essas palestras são boas. A gente não se importa se eles estão seguindo aquilo na vida prática deles, mas nós temos que ver o que eles estão falando ali se serve para nós. É isso que nós temos que falar, né? Então o amparador, mentor do trabalho, no momento acopla e domina o médium, né? O paranormal, e discretamente faz todo um trabalho bioenergético, e esse consciente lúcido de comum acordo cede o corpo e as energias numa semi-possessão benigna, a fim de obter o melhor resultado para o universo. Muitas vezes me acontece isso, pessoal. Eu estou falando aqui um vídeo para vocês, ou mesmo para as pessoas que às vezes eu reúno, muito próximas, e eu sei que aquilo ali não era o que eu ia dizer, né? Eu sempre falo isso para vocês, né? Não é aquilo que eu ia dizer. Acaba eu falando, depois quando eu for ver o vídeo, é que eu vou ver que não era aquilo, né, que eu ia falar. Acabo eu falando, né? E o que acontece? Acontece que não saiu aquilo. Ele vem, né, sutilmente e usa, né, a minha palavra, como naquele vídeo que as entidades multidimensionais, uma delas, a bolinha entrou na minha boca, né? Aquele vídeo que tem um tempinho aí nesse mês aí agora passado, que os seres multidimensionais, eu até agradeci muito, muitas pessoas viram, né? Aí os seres multidimensionais naquele vídeo, agindo, né, naquele vídeo. Então, eu agradeço sempre, né, aos mentores. Então, outras formas, né, pessoal, de relacionamento bioenergético e acoplamento já bem conhecidas são encarnado para encarnado, encarnado para espírito, espírito para encarnado e espírito para espírito. Esses são as quatro formas de fazer esse acoplamento. Então, depois nós vamos falar sobre cada uma, porque há diferenças, né? Há diferenças, muitas diferenças entre essas formas de acoplamento, que é o encarnado para o encarnado, né? Que é o encarnado para o espírito,
É o espírito para o encarnado e é o espírito para o espírito. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, proteção divina. Eu espero que tenham gostado. Qualquer comentário, vocês coloquem aqui neste vídeo. Dê o seu like, peçam aos familiares, amigos, se inscrevam nesse sininho aí de inscreva-se. Vão assinalar aí, né, as notificações no sininho. E vamos dar um like, vamos dar o quê? Vamos nos inscrever e chamar as pessoas para se inscreverem no nosso canal. Se vocês gostaram dos nossos vídeos, se vocês gostam do nosso canal, vamos continuar colocando os nomes. Vocês podem colocar quem ainda não colocou os nomes aí para as nossas orações, né? Que neste momento, eu estou, de uns tempos para cá, eu estou fazendo eu sozinha, com a minha espiritualidade amiga, graças a Deus, né? Abençoado seja todos os espíritos de luz que nos ajudam, que estão sempre colocando as vossas mãos abençoadas sobre nós. Eu protejo a todos vocês em nome de Jesus e de todos os amparadores que trabalham conosco. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.